Boa tarde a todos. Declaro aberto a 12ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 14ª sessão realizada no ano. E peço ao vereador Valdinei que proceda com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Do livro do Eclesiástico. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não tem vergonhas de dizer a verdade. Pois há uma vergonha que conduz ao pecado, e uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo não te mostres parcial. Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo. Não retenhas uma palavra que pode ser salutar. Não escondas tua sabedoria pela tua vaidade. Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua. O bom senso, o saber e a doutrina pelas palavras do sábio. E a firmeza pelos atos de justiça. Palavra do Senhor. E solicito agora à doutora Fábio que realize a leitura da ata de número 13 de 2025. Ata número 13, 2025. Aos 16 dias de abril de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 11ª sessão ordinária, sendo a 13ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto os vereadores Leandro Ram e Márcio Dombrowski, com ausências anteriormente justificadas. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 12, 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, foi colocado em tramitação o projeto de lei número 2571/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Dando sequência aos trabalhos, o secretário procedeu à leitura da moção número 7/2025, de pesar à família Fergitz, pelo passamento do senhor Rony Amaro Fergitz. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores. Na sequência, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 24 de abril e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata, Sala das Sessões, 16 de abril de 2025. Em votação, a ata de número 13 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, coloquem-se de pé. Aprovado a ata de número 13 de 2025. Senhores vereadores, teremos na ordem do dia a seguinte matéria. Projeto de lei em votação e desculpa aí, senhores vereadores, que teve um equívoco aqui. Projeto de lei de número 2571 de 2025, trata-se da LDO. Exercício financeiro 2026, projeto segue com as comissões competentes. Esse projeto tem a tramitação em especial, devendo ser votada até o início do recesso legislativo no meio do ano. Queria aqui cumprimentar o Dr. Carlos, secretário de Saúde, a sua esposa Adriana, cumprimentar aqui os funcionários da casa, a imprensa,
cumprimentar os senhores vereadores, né, cumprimento, né, os presentes que estão assistindo a gente pelas redes sociais. E também quero justificar aqui a ausência dos vereadores Raul Brizola, Otasso e o Renan Vanin, que estão em viagem a Brasília. Senhores vereadores, hoje a sessão está enxuta, então hoje nós temos o projeto está retido nas comissões para ser analisado, o projeto 2561, 2025. Então, nesse momento, senhores vereadores, eu abro a palavra livre para que os vereadores queiram comentar dos seus trabalhos durante a semana aí, se sintam à vontade. Com a palavra, o vereador Márcio. Demais vereadores, com a palavra o vereador Leandro Ram. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa, Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde, sua esposa, dona Adriana, que representa a Secretaria de Educação do Estado do Paraná no nosso município. Cumprimentar a imprensa, todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo, em especial a população do município de Barracão. Senhor presidente, só reforçando aquilo já colocado e explanado aqui pelo vereador Márcio Dombrowski, da viagem que nós realizamos a semana passada na capital do estado, e eu tinha nessa viagem, senhor presidente, senhores vereadores, duas intenções. Uma era acompanhar o andamento dos recursos já solicitados e daquilo que já foi, já tínhamos o empenho da palavra dos deputados, dos recursos, e me refiro aqui a alguns recursos importantes que anunciei da outra viagem que realizei na capital do estado, né, mantendo contato com os deputados. Então a gente também tem que acompanhar o andamento desses recursos, dessas emendas, enfim, até para sabermos, o vereador Márcio
juntamente comigo no gabinete do deputado Matheus, viu a forma como que fomos recebidos, e eu brincava com o deputado Matheus que eu tinha que saber do que estava para mim pedir mais, e aí nós não podíamos misturar o que já tinha prometido e o que ia prometer agora, né? Então, para nós ter exata noção do que é os recursos e do que já está comprometido e do que se comprometeu agora. Acho que o vereador Márcio foi feliz nas suas colocações, nos contatos que nós mantivemos, visitando alguns gabinetes, e estivemos e fomos muito bem recebidos, e o vereador Márcio pôde acompanhar isso também no gabinete do deputado Luiz Corte, e, inclusive de lá fizemos uma ligação, uma chamada de vídeo para o Dr. Carlos, e estava presente naquele momento a esposa do deputado Luiz Corte, a ex-prefeita Leila, na qual mencionou e teceu alguns elogios à dona Adriana e ao Dr. Carlos, quando trabalharam juntamente com ela lá em São Jorge do Oeste, né? É isso? E aí fizemos uma ligação e conversamos alguns assuntos referente a algumas demandas da Secretaria de Saúde e algumas coisas que é possível, junto ao Estado, nós estarmos auxiliando. E no comprometimento dos deputados, já daquilo que nós já temos anunciado aqui no município, agora nós temos a grata satisfação de anunciar mais esse montante de recursos, aonde nós falamos aqui de 2 tratores, 2 patrulhas, né? E a intenção nossa é indicar e para que um desses tratores seja direcionado ao distrito da São José, onde nós temos já algumas dificuldades por termos lá um trator velho e com problemas mecânicos. Então, atender essa comunidade, temos outro trator que também irá atender e beneficiar a alguma outra comunidade, algum outro polo, né? Nós sabemos que a Alegria recebeu um trator novo há pouco tempo, recursos de empenho conjunto de nós vereadores, né? E a Vista Alegre também, Alto Alegre, recebeu um trator novo, e agora nós podemos atender os demais polos que estão necessitando. Também o compromisso, né? E nós estamos falando aqui, e nós temos alguns pedidos que nós não, e eu dizia para o vereador Márcio, não vamos anunciar, porque nós temos pedidos de recurso livre do deputado Vermelho e do deputado Sérgio Souza, para que seja destinado diretamente à Secretaria de Saúde do nosso município para atender as demandas, mas aí eles ficaram de ver a viabilidade e a possibilidade e posteriormente nos anunciar. Então isso não é recursos que nós estamos anunciando, até porque temos que ver a viabilidade, mas nós temos aqui carimbado, como se diz, confirmado, então empenhada a palavra de 3 veículos para a Secretaria de Saúde, né, do deputado Matheus, um veículo de R$100 mil e um veículo de 65 mil, que virá para atender as necessidades e a demanda da nossa população. 2 tratores, o vereador Márcio falava aqui do recurso também já destinado, e lá nos confirmava o deputado Requião Filho. Nós tivemos há poucos dias atrás almoçando, eu e o Dr. Carlos, juntamente com os assessores do deputado que estiveram visitando o nosso município, e já confirmando a destinação então de R$100 mil para a escola da linha São Roque, né, para estar atendendo as demandas no programa Escola Mais Bonita. Então, assim, eu acho que uma viagem muito produtiva, mas de todas as conversas e de todos os recursos, de tudo aquilo que nós fizemos, também estivemos na Secretaria da Desenvolvimento Social e da Família, juntamente com o Dr. Rogério Carboni, que, como eu sempre digo, é um amigo pessoal de longa data, aonde também nos sinalizou, e o vereador Valdinei já anunciava alguma coisa da visita que fez lá, mas nos anunciou mais alguns programas que tão logo o governo do estado esteja anunciando, o município de Barracão será incluído, e nós teremos mais alguns benefícios de fornecimento de óculos, enfim, mais alguns benefícios que vão vir através da Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social, que é importantíssimo. E também na visita, que me deixou muito feliz, primeiro pela dificuldade de se fazer, senhor presidente, senhores vereadores, uma agenda com o superintendente do DENIT no estado do Paraná. E nós mantivemos contato, o Hélio é de Pato Branco, conhece a região, e nós chegamos para essa visita no DENIT, juntamente com o vereador Márcio, e o vereador Márcio pôde presenciar isso, tinha uma equipe da ANTT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e uma série de pessoas que lá estavam para fazer uma reunião com o superintendente do DENIT, e o superintendente veio lá e disse: vou pedir licença para vocês, vou pedir para que vocês vão para outra sala, para que vocês aguardem, e eu vou atender os vereadores de Barracão. Então, assim, um atendimento prestado a nós lá, assim, com uma excelência, né? E diante da conversa com o Hélio, nós colocamos
as dificuldades e o que nós entendemos ser os problemas relacionados ao nosso município. O vereador Márcio tinha feito já uma indicação há poucos dias a respeito dessa saída aqui para o distrito da São José, né? E eu justificava para o Hélio que hoje nós temos duas creches que temos o mesmo acesso, né? A creche Bel no bairro Copasa e a creche Neiva Enche, ali descendo para o distrito da São José, e aquela bifurcação ali, digamos assim, da BR, todo, na hora de pico, todo mundo. Então nós precisamos sinalizar, inclusive falei da possibilidade até da instalação de alguns redutores de velocidade. Coloquei para o Hélio também algumas reclamações que nós ouvimos de alguns usuários da BR-163, que é esse radar no meio da serra aqui, da famosa Serra do BNH, numa velocidade de 40 por hora, que tem preocupado algumas pessoas, tendo em vista a velocidade que algumas carretas acabam começando a descer a serra e tendo dificuldade daqui a pouco. Então o Hélio se comprometeu em fazer um estudo de viabilidade, até para que nós possamos daqui a pouco aumentar um pouquinho para 50 km por hora esse radar e resolver. E aí, entre os assuntos mais importantes, falamos da tão famosa terceira pista da Serra do BNH. E é onde o Hélio justificou muito claro, senhor presidente, aquilo que nós já tínhamos conhecimento, e eu dizia juntamente com o vereador Márcio, até para que acompanhasse e estivesse junto conosco, tendo em vista nós já temos conhecimento do que é o problema e do porquê até hoje não foi se instalada a famosa Serra do BNH, e o Hélio deixava aquilo que nós já sabíamos muito claro, que isso é inviável, impossível, e que o DENIT jamais irá fazer, tendo em vista todos os acessos que nós temos ali, e o presidente já falava isso na outra sessão, quando foi se falado da terceira pista do bairro industrial, que o DENIT já fez um estudo e que não tem a menor possibilidade, tendo em vista o transtorno que irá causar, tendo que trancar todas aquelas vias de acesso. Estamos falando de estabelecimentos comerciais, estamos falando de residência, enfim. Mas nos deixou muito feliz em confirmar aquilo que eu já tinha divulgado através de vídeos nas redes sociais, da possibilidade e do estudo de viabilidade técnica já realizado do contorno, que irá contornar a BR-163, tirando ela dentro da nossa cidade. O estudo de viabilidade técnica foi elaborado e está pronto, né? Então agora é só o trabalho na questão de recurso, e o Hélio nos sinalizava que nós temos uma vantagem por estarmos aqui na fronteira, estarmos na região sudoeste do Paraná, que é a possibilidade de buscarmos recursos junto à Itaipu Binacional para estarmos realizando essa obra que é tão sonhada e esperada, né? E aí é um trajeto grande que invulta bastante recurso. A única coisa que o Hélio nos afirmava é de que ele já pediu delegação de competência para a regional do Paraná, do DENIT, para que eles tenham, e me dizia para nós lá, né, vereador Márcio, de que eles têm funcionários, eles têm técnicos, eles têm toda a equipe necessária para que possa dar andamento a esse projeto. Mas que isso ainda está na alçada federal, em Brasília, e ele solicitou delegação de competência para o Estado do Paraná, para que ele possa, tendo conhecimento da região e de tudo isso, agilizar o andamento desse projeto. Mas que, infelizmente, ainda não foi delegada essa competência para a regional do DENIT aqui no Estado do Paraná, e por isso ainda o projeto ele não está andando a todo vapor, por mais que Brasília está dando seguimento e andamento nesse projeto, mas ele acredita que estando aqui na regional, no DENIT aqui no Paraná, ele consegue dar agilidade. E aí, estando tudo pronto, o que precisa é buscar recurso, e ele já sinalizava o recurso através da Itaipu Binacional, para estar realizando essa obra. Então, assim, eu acho que, resumindo, senhor presidente, uma viagem muito produtiva, onde, se nós formos somar aqui, nós podemos tranquilamente anunciar novamente mais de R$1 milhão em recursos, e confirmando os recursos já anunciados anteriormente, e isso não se equipara, não são recursos que estamos anunciando os mesmos recursos. Nós confirmamos aqueles R$2.300.000 de recursos que anunciamos lá no início do ano, e agora aqui juntamente com o vereador Márcio nós anunciamos mais de R$1 milhão, se nós formos contabilizar tudo, e ainda temos a possibilidade e continuamos na busca de mais alguns recursos para a Secretaria de Saúde e Recursos Livres, para nós poder desafogar um pouco a fila e as demandas que nós temos na Secretaria. Então, uma viagem assim muito produtiva, senhor presidente. De público, agradecer Vossa Excelência pela compreensão e pela forma que tem tratado a Câmara de Vereadores e os vereadores. Eu dizia já muitas vezes, e falei na imprensa, e tenho falado publicamente da importância de nós termos na presidência da Câmara um presidente voltado com o entendimento de que é necessário dar
possibilidade de que os vereadores trabalhem, e aí me refiro ao quanto nós perdemos, senhor presidente, o quanto o nosso município perdeu, porque nós temos a boa vontade, nós temos o empenho, mas muitas vezes não é nos dados condições para que nós possamos trabalhar e para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Então eu agradeço a Vossa Excelência e parabenizo publicamente Vossa Excelência pela forma que tem conduzido a Câmara de Vereadores e por ter dado condições para que nós possamos estar aqui juntamente com o vereador Márcio anunciando mais de R$1 milhão de recursos, e nesse início de ano, vamos falar assim, porque estamos ainda começando o ano, nós falarmos aqui em quase 4 milhões de recursos para o município, viabilizado através dos deputados, dos quais a gente tem uma ligação e um contato muito grande. Então, para nós é uma satisfação muito grande podermos estar realizando o nosso trabalho com a compreensão e com o entendimento de Vossa Excelência. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Valdinei. Cumprimento meus colegas de mesa, senhor presidente, meus colegas, as pessoas que estão na plateia, doutor Carlos, todo o pessoal da imprensa, o pessoal da casa, o pessoal aqui da casa também, prestadores. Nós estamos... Me chegam alguns relatos e alguns pedidos dos cidadãos que eles pedem alguma atenção na questão da forma como são utilizadas e regulamentadas aí os estacionamentos nas ruas de nossa cidade. Nós temos algumas ruas que não é pela sua dimensão, pela sua largura, não tem como fazer duplo estacionamento, né, de ambos os lados e manter uma circulação normal de veículos. Então por ser muitos relatos e de vários pontos da cidade, eu creio que seria interessante aí ao departamento competente andar pela cidade aí e fazer um mapeamento, né, e fazer uma demarcação. As ruas que são possíveis, estacionar em ambos os lados, né, e que haja fluxo normal dos veículos, e as que não são possíveis regulamentar, estacionamento só de um lado, né, para que não haja esse tranca, né? Nós estamos vivendo um sistema de pare e siga, né, que muitas vezes é feito em BRs, em alguns lugares da cidade tu tem que andar preparado para fazer esse pare e siga, porque se tem carros estacionados em ambos os lados não há espaço para circulação. Então eu creio que assim seria de bom senso, né, e acho que um trabalho muito produtivo essa regulamentação. Então que o departamento competente fizesse uma andada no geral pelas cidades e demarcasse quais as ruas que têm condição plena de uso, estacionamento e circulação livre, e as ruas que têm limitado o espaço, e pudessem demarcar então e regulamentar o uso dessas vias públicas pelas suas condições, não é por nada, é pelas suas condições já pré-estabelecidas. Nós sabemos que as ruas muitas vezes elas tiveram as dimensões que a história lhe pôs, né? A ocupação, a construção mobiliária aí foi apertando as ruas e ocupando até os limites, e não há como recuar um monte de casas aí, seria inviável fazer uma demolição em série, né? E o alargamento das ruas para deixá-las conforme as normas padrão. Então nós temos que trabalhar com aquilo que temos, né, e regulamentar aquilo que já existe. E a lei é para isso, né? Ela não constrói realidades, ela regulamenta o que já existe. Ela é em segundo plano. O primeiro lugar é a realidade que aparece. Então eu creio que essa circulação do departamento competente, né, e fazer esse estudo e essa demarcação seria seria um trabalho muito bom e que precisa, porque o aumento de veículos, né, e alguns exageros aí na utilização das vias, eu vejo infelizmente aí pessoas que saem para trabalhar e se queixam dos estacionamentos, mas deixam o seu carro parado na frente do seu estabelecimento 8 horas por dia, trancando o acesso de um cliente. E daí se queixam das pessoas outras, né, que vão fazer o uso indevido, enquanto o pior uso está sendo o dele próprio.
Então há alguns exageros, né, alguns desvios na ocupação, mas a gente precisa regulamentar o que é possível para que seja o fluxo o melhor, o mais apropriado. E também algumas pessoas já me orientam e me pedem para que o Poder Executivo já comece a pensar no devido monitoramento, né, de alguns espaços que estão surgindo. Eu vejo a reforma da praça, né, e ela precisa de um monitoramento já bem consistente para que seja ocupada também da melhor maneira possível. Eu creio já estar havendo, né, mas desde já é bom pensar e organizar com fundamento. Eu confesso que não olhei no plano, né, no projeto, se há um espaço para o guarda ter um abrigo à noite lá, para ter o devido conforto também, né, para que possa exercer a sua função, mas em todo caso, se não há, dá para se adequar dentro daqueles espaços que lá já existem planejados, mas que se faça, porque, né, ter um espaço bom, ele gera uma responsabilidade posterior, né? Fazer a coisa é um passo, manter a coisa é um outro passo, tão importante quanto, e quem sabe até mais. Então, já que possa haver algumas iniciativas nesse sentido, para que se evite aí certos transtornos, né, e esses espaços sejam ocupados da forma mais positiva possível, né, para o lazer, para a convivência, para o passeio das famílias, para o descanso, né, para o entrosamento coletivo. É para isso que existem esses espaços. Tá certo? Então eu gostaria de deixar essas duas falas, essas duas indicações, para que pudéssemos já, em pedido, né, da população, torná-las público aqui, por esse espaço. E também expresso a minha alegria. Nós vivemos momentos de angústia, aí eu trabalho no setor de transporte da Secretaria de Saúde e confesso a minha alegria em ver chegar veículos novos aí, né? Chegou 3 vans e está para chegar mais veículos, e se necessário for em breve podemos até devolver o Voyage, senhor presidente, né? Para fazer os caminhos mais tortuosos do município e poupar o melhor carro, né? Como alguém já me alertava, né? Então assim estão vindo veículos novos que vão propiciar aí um trabalho mais seguro, né? Veículos aí com um torque apropriado para percorrer distâncias. As estradas estão super ocupadas. Se você não tiver um carro apropriado, você, né, tem que adiantar muito a saída das viagens para chegar em tempo, porque a gente viaja sempre com viagens monitoradas, com prazo para chegar. Então um veículo apropriado também é segurança e conforto para o paciente. E me alegra ver a qualidade dos veículos que estão chegando e dos que vão chegar, né? Isso nos tranquiliza, né? E nos dá um pouco de fôlego, né? Porque a gente vê os veículos atuais estão em constante manutenção, dia após dia chega recado, né, de que na viagem apresentou um problema, outro na viagem apresentou outro, vai para a mecânica, precisa de um certo prazo, porque as peças do vencedor da licitação é de longe, então precisa todo um trâmite e contatos, então não é um serviço assim tão automático, né, como no particular, como se fosse no CPF da gente que funciona. E um veículo parado faz falta para nós imensamente. Então eu creio que essa renovação de frotas aí vai nos dar um fôlego, vai diminuir custos, né, e nos dar mais tranquilidade enquanto prestadores de serviço e também ao cidadão enquanto usuário do sistema público de saúde. Então eu parabenizo aí a todos os que estão envolvidos, né, desde quem foi atrás de recursos para isso, os deputados que dispensaram esses recursos, né, o município que pela sua desenvoltura também merece essa atenção, e vamos procurar manter, né, essas frotas aí da melhor maneira possível para que tenha longa vida, né, tenha uma ocupação bem adequada e possa prestar o melhor serviço durante o tempo que for possível e necessário. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Neguinho. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, o Beto, doutora Fábio e os demais mencionados já.
Eu quero parabenizar o vereador Leandro e o vereador Márcio pelo feito em Curitiba lá. E dizer, senhor presidente, alguns dias atrás eu fiz uma indicação a respeito da limpeza da lateral do asfalto que liga São José e aquele pedaço de calçamento para baixo da São José lá. E pedi aos senhores vereadores que me ajudem a cobrar. Já cobrei várias vezes dos órgãos competentes a respeito dessa limpeza. Nós temos um feito agora que é a cavalgada, né? Vem muita gente de fora. Aí, na verdade, de segunda-feira para cá eu não desci mais ali, não sei se foi limpado ou não, mas até segunda-feira ainda não tinha sido... Concede uma parte, vereador. Não, só para auxiliar, eu ontem observei que se iniciou a limpeza. Pelo menos descendo da sentido Distrito São José, se iniciou a limpeza ontem, só para auxiliar Vossa Excelência. Que bom, obrigado. Foi o que eu falei, que até segunda-feira não tinha, eu cobrei já as últimas 2 semanas, falei, ó, a cavalgada tá aí e tal, mas que bom que começaram a limpar. Porque para baixo da São José, principalmente naquela parte do calçamento, nós estamos perdendo 2 metros cada lado. 2 carros, tem que se bater os 2 no mato, então é uma coisa fácil sim, e peço que ajudem a cobrar essa parte, né? Mas que bom que estão fazendo a limpeza, então. Seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores? Vereador Ade Bugança. Minha saudação ao senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa, doutor Carlos, Adriana e todos os ouvintes aí pelas redes sociais. Obrigado, Leandro, obrigado, Márcio, pela viagem, né? Pelas boas notícias que trouxeram ao nosso município. Eu sempre digo que tudo que vier para o nosso barracão é bem-vindo, né? Obrigado, Valdinei, pelas boas colocações que colocou aí, né? Vamos junto, né? Eu sempre digo, não é só criticar, é agradecer também, muitas vezes, né? Pelo carinho do prefeito, do vice, dos vereadores, dos deputados, atendado para o nosso barracão, né? Obrigado, mano, também, né? Pelas tuas belas colocações, né? Que eu acredito que a união faz a força, né? Cada um cobrando o que é necessário, o que é viável, né? O que é bom para a nossa comunidade, temos que apoiar. E como de costume, né? E a gente como vereador da comunidade Esquerabelo, quero reforçar novamente o convite para a 17ª cavalgada, né? Que será nesse final de semana, né? E contamos, né, com a colaboração de todos, né? Que participe do jantar da São José, né? A missa crioula, jantar, o café da manhã no domingo, né? E depois a deslocação para Siqueira-Belo, né? Onde vai ter a missa às 10h45. E ao meio-dia um suculento churrasco, 14 horas o matinê, né? Do Esporte Clube Siqueira-Belo. E às 16 horas retorno dos cavaleiros. E eu queria agradecer, senhor presidente, a administração de Barracão, a administração vizinhas, Bom Jesus, Salgado Filho, Pinhal do São Bento, Manfrinópolis, né? Aonde nós conseguimos visitar Santo Antônio, que gratidão a eles por nos confiar e nos ter confirmado já a presença. Então, Manfrinópolis já veio aí um grupo de cavaleiros já marcar o lugar para se acampar já no sábado, né? Por isso que eu sempre digo, a união faz a força. Fomos junto com o João e com o vereador Tasso e fomos muito bem recebidos e uma garantia sensacional da administração vizinha. E também não tem como não agradecer os irmãos argentinos, né? Que sempre estão presentes junto, né? Junto com nós, junto com os nossos cavaleiros, junto com o nosso município, junto com as nossas comunidades, né, de São José e Siqueira-Belo, para participar dessa cavalgada. Então só gratidão à minha equipe de trabalho lá da Siqueira-Belo, da nossa comunidade, da comunidade de São José, que sempre estão disponíveis a ajudar, né? Que todo mundo sabe que o trabalho é grande, é imenso, né? Onde envolve muita gente e bastante trabalho, né? Minha gratidão a todos, de todo o meu coração, e seria isso, presidente, e boas festas para nós. É isso aí, muito bem. Eu queria parabenizar aqui todos os vereadores,
Márcio, o Leandro, que viajaram aí, anunciando recursos, o Valdinei, trazendo aqui, né, questões pontuais, né, de melhorias para a nossa cidade. Essa questão que o Valdinei levantou da sinalização, na parte central principalmente, das vagas, é um assunto que preocupa os prefeitos da Trifronteira. Inclusive, eu acho que umas 2 semanas atrás participei de uma reunião na UCIF, onde há uma preocupação muito grande, né, de que maneira fazer. Nosso centro está bem complicado, as vagas, ruas estreitas. Então já estão preocupados e tentando buscar uma solução. Mas é algo ainda que se vai discutir muito, e é muito importante os vereadores participar, né, com essa ajuda que vem somar, né, que vem ajudar os municípios a resolver essa questão. Melhorar, pelo menos, né? Não tem como mudar a rua, como o Valdinei falou, não tem como alargar, mas podemos melhorar essas questões. E esse é o objetivo, senhores vereadores. Nós estarmos aqui para nós ajudarmos o nosso município. Dar orgulho à população, àqueles que moram aqui, que não elegeram seus vereadores, seus representantes, né, para que nós não fizéssemos um trabalho de ajudar o executivo, melhorar a vida do cidadão. Como é bom, né? Hoje são 3 vans, não sei se são 2 vans, uma ambulância e um carro pequeno que já chegaram hoje, né? Então isso é muito importante, né, Valdinei? Então são vários deputados aí que têm mandado recurso, e isso é sinal que os vereadores estão atrás do recurso. Isso é importante. É esse o objetivo, senhores vereadores. É nós bater na porta dos deputados, bater na porta, que os outros fazem isso, e os recursos vêm para os municípios. É assim que está acontecendo no nosso município. Por isso, melhorias importantes estão acontecendo na nossa cidade, no nosso interior, para esse empenho dos vereadores. Porque eu lembro aqui, quando passava aqui uns anos atrás, nesse horário, tremia essa prefeitura. Né? Você tinha muito brigas pessoais e poucas, né, brigas pelo cidadão, pelo município, que é esse o objetivo maior. Então, parabéns aos senhores vereadores pela compreensão, pela essa linha de pensamento que nós vamos conduzir aí para melhorar a vida e dar orgulho, né, a todos que votaram, todos os vereadores, dar orgulho a eles que votaram nas pessoas certas. Senhores vereadores, numa conversa prévia antes da sessão, temos dia 1º o feriado Dia do Trabalhador. Então tivemos um comum acordo que a sessão, né, será um dia antes. Então agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária a se realizar em dia 30 de abril, na terça-feira que vem, na próxima quarta-feira, aliás, devido ao feriado do Dia do Trabalho. Agradeço a todos e encerro a sessão.